Shalom, esse é o vídeo 2 do vídeo Unicidade ou Trindade, né? Nós vimos no vídeo anterior que existem duas doutrinas predominantes aí no cristianismo. A principal é a Trindade, onde tentam provar que Deus é formado por três pessoas, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, onde essas três pessoas são onisciente, onipresente, coexistente, né? Ninguém é maior do que o outro, sempre existiram na eternidade. Então nós vimos no vídeo anterior que essa doutrina é falsa. E a outra doutrina é a unicidade. A unicidade tenta provar que Deus é formado por uma única pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, que ora se manifesta na pessoa do Pai, ora se manifesta na pessoa do Filho, ora se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Então vimos também no vídeo anterior que são inúmeros textos que contradizem essa doutrina. Então a Bíblia ela tem uma regra de interpretação, né? Nós temos que deixar a própria palavra de Deus responder todas as questões. E nós não podemos usar um versículo para eliminar o outro. O que eu vejo essas duas doutrinas, quem acredita nessas duas doutrinas fazer? Eles pegam versículos que dá a entender a Trindade ou que dá a entender a unicidade e eliminam o restante da Bíblia. Não pode, irmãos. Né? A gente fez um vídeo aí, batismo em nome de Jesus, mostrando, né, dentro da palavra de Deus, que todos os batismos feitos na Bíblia foram feitos somente em nome de Jesus. E como diz em Romanos 6,4, em Colossenses 2,12, o batismo tem um significado, é o sepultamento juntamente com Cristo pela fé, porque foi Ele que morreu por mim e por você no Calvário. Então, nesse vídeo Batismo em nome de Jesus, a gente prova que Mateus 28,19, onde diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi adulterado, forjado. Então assista e tire suas conclusões, né? Só você botar no YouTube, Capelão Alexandre, Batismo em nome de Jesus. Outro versículo usado para justificar a Trindade, 1 João 5,7. Que hoje a maioria dos teólogos já viu que está lá tá até entre parênteses nas Bíblias, né? Porque não consta nos originais. Onde diz lá, porque são três os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, estes três são um. Então, isso aí a maioria das Bíblias já até retirou, porque viu que é fraudado. Aí nesse mesmo capítulo, a unicidade vai usar, em 1 João 5,20, dizendo que Jesus é o Deus verdadeiro. Ué, mas olha que interessante, ó, nesse mesmo capítulo, dois erros. Como que João vai dizer em 1 João 5,20 que Jesus é o único Deus verdadeiro, se esse mesmo João, no Evangelho de João, quando Jesus está orando ao Pai, ele escreveu em João 17,3, quando Jesus diz: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou seja, o Messias ungido a quem enviaste. Então, não dá. Um versículo usado também para justificar a unicidade em algumas traduções da Bíblia é Atos, capítulo 20, versículo 28, onde diz, em algumas traduções, né, porque Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Então dá para entender que o próprio Deus veio e morreu por mim e por você no Calvário. Aí já elimina, né, o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas na maioria das Bíblias, pelo menos a Bíblia de Jerusalém e mais duas versões, lá em Atos 20, 28 diz: porque Deus nos comprou com o sangue do seu próprio Filho, que é o mais coerente. Então, outro versículo usado pela unicidade, João 10, 30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aí, então, Jesus e o Pai é a mesma pessoa? Não. Jesus também disse em João 17, né, 15, se eu não me engano, orando ao Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, eles em mim e eu em ti, em unidade. Então a gente não pode pegar um versículo da Bíblia, criar uma doutrina e sair ensinando essa doutrina, né? Então, nós vimos no vídeo anterior que são vários textos que contradizem tanto a doutrina da Trindade quanto a doutrina da unicidade, né? A Bíblia fala de um Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é espírito, ninguém nunca viu ele, nem pode vê-lo. Vamos lá, se esse Deus fosse Jesus,
A Bíblia fala que Jesus, já depois de ter ressuscitado dentre os mortos, está lá os discípulos, né, reunidos em uma casa, trancada. Jesus, acho que atravessa a parede e aparece lá dentro e diz para Tomé, né, toca aqui na minha lateral, aqui onde foi furado. E Jesus fala para ele não ser incrédulo. Aí o apóstolo Paulo diz em Atos 17, versículo 24 e 28, que tateando, ou seja, que com as mãos nós não podemos encontrar Deus, porque Ele é Espírito, que ninguém nunca viu nem pode vê-lo. Então, assim, a Bíblia se contradiz? Não. É porque não existe trindade, não existe unicidade. Existe, né, a fé judaica, que é o Deus único, e esse Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele, o Messias, o Cristo. Ah, irmão, mas os judeus não creem em Jesus. Irmãos, os primeiros convertidos ao cristianismo eram judeus. Os 12 apóstolos eram judeus. Só no livro de Atos, capítulo 10, é que Pedro vai ter aquela visão do lençol descendo cheio de animais impuros, que é quando ele chega na casa de Cornélio, que é um centurião romano, ele diz: você bem sabe que não é lícito a um varão judeu juntar-se a povos de outras nações. Mas Deus me mostrou que não é para chamar impuro aquilo que ele purificou. E ali o evangelho é pregado para Cornélio, seus familiares e amigos são batizados. Então, lá em Romanos 11, do versículo 25 a 29, ali diz que o próprio Deus tem endurecido em parte os judeus para que eles não creiam em Jesus. Porque tem muitas profecias para se cumprir ainda com aquele povo. Então, eu peço a você, irmãos, assista todos os nossos vídeos, eles vão se completando. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Anota aí meu telefone, caso você queira questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida. E se esforce, irmão, aqui ó, esse livro vai tirar todas as suas dúvidas em relação à trindade e unicidade. Todas. Todos os textos bíblicos provando que as duas doutrinas estão erradas, está neste livro. Todos. O livro custa apenas R$50. Vai com DVD de brinde, já está com frete incluso, chega na sua casa. Só você me chamar no Zap, eu passo para você a chave do Pix, ou o número da conta, você faz o depósito, passa seu endereço, nome direitinho, que chega na sua casa o livro. Então anota meu telefone, DDD 24 98837 6471. Repetiu o telefone, DDD 24 98837 6471. Então espero que você tenha entendido, né, que só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, versículo 6. O Senhor Jesus é Deus na condição de Filho de Deus. Jesus é o Criador? Não. Por isso que Deus cria no singular e forma no plural. E criou Deus. E façamos. Entendeu agora? Porque a Bíblia diz, tanto na carta aos Hebreus quanto em 1 João, que todas as coisas Deus criou através da palavra. Amém? Então, isso tem no livro, tem nos outros vídeos. Assista o nosso vídeo Jezabel. Irmãos, é muito importante esse vídeo sobre vida espiritual. Põe assim, Capelão Alexandre Jezabel. Você vai entender por que é tão importante para você esse vídeo quando você assistir. Então, muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.